Os processos de troca entre a célula e o meio externo, seus transportes, são agrupados em três categorias. Os processos passivos são os quais ocorrem através da membrana plasmática, sem gasto de energia, de modo a igualar a concentração da célula com o meio externo através da difusão facilitada e a osmose. Os processos ativos, os quais ocorrem através da membrana plasmática, com gasto de energia, mantendo a diferença de concentração entre a célula e o meio externo, como a bomba de sódio e potássio. Os processos mediados por vesículas são os processos que ocorrem quando vesículas são utilizadas para a entrada de partículas ou micro-organismos na célula. O processo de entrada chama-se endocitose, o qual se ramifica em fagocitose e pinocitose, e o de saída denomina-se exocitose. Na difusão passiva, muitas substâncias penetram nas células ou delas saem por difusão passiva, isto é, como a distribuição do soluto tende a ser uniforme em todos os pontos do solvente, o soluto penetra na célula quando sua concentração é menor no interior celular do que no meio externo e sai da célula no caso contrário, ou seja, corresponde ao movimento de partículas de onde elas estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Na difusão facilitada, ocorre um processo passivo que ocorre através das membranas lipoproteicas, localizadas imersas à bicamada lipídica que constitui a membrana plasmática. Nesse tipo de difusão, algumas proteínas da membrana atuam facilitando a passagem de certas substâncias que, por difusão simples, demorariam muito tempo para passar. Na osmose, o que ocorre é a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, ou, de outro ponto de vista, há a passagem de solvente de onde está em maior quantidade, solução hipotônica, para onde se está em menor quantidade, solução hipertônica, a fim de igualar a concentração de ambas soluções. A osmose, na célula vegetal, ocorre um pouco diferente. Localizada em solução hipertônica, a célula perde muita água, o que provoca o desligamento entre a membrana plasmática e a parede celular. Ocorre assim a plasmólise, uma vez que a água da célula passa para o meio mais concentrado. Colocada em solução de baixa concentração, a célula recebe água tornando-se normal ou túrgida. Ocorre assim a desplasmólise, uma vez que a água passa da solução menos concentrada para a célula. Nos processos ativos, podemos citar aqui a bomba de sódio e potássio. Medindo-se a concentração de dois importantes íons para a célula, sódio Na e potássio K, verifica-se maior concentração de sódio no líquido fora da célula e maior concentração de potássio no interior da célula. Esses íons eles atravessam normalmente a membrana celular por difusão facilitada. Assim, se não houvesse o processo ativo de manter a diferença, elas tenderiam a se igualar. A bomba de sódio e potássio é a manutenção da concentração diferencial desses íons. Então, os íons de sódio que penetram nas células são levados para o meio extracelular, ou seja, fora da célula, enquanto os íons de potássio que saem são levados para o interior da célula, intracelular. De acordo com a endocitose, fagocitose e pinocitose, partículas maiores que não conseguem adentrar a membrana plasmática podem ser incorporadas à célula por endocitose ou ser eliminadas por exocitose. Dentro da endocitose, temos a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose ela é um processo de ingestão de partículas grandes, como micro-organismos e restos de outras células. Então, é utilizada no processo de obtenção de alimento. Nas células que realizam fagocitose, o material ingerido fica no interior de uma vesícula grande, chamada de fagossomo, que é digerida assim, como o pinossomo, pelo lisossomo, organela gerada pelo complexo de Golgi para realizar a digestão intracelular. A pinocitose
está relacionada à ingestão de moléculas dissolvidas em água. As partículas ingeridas por pinocitose ficam no interior de pequenas vesículas, chamadas de pinossomos, que, como citado anteriormente, também são digeridas pelo lisossomo. Já a exocitose é um processo frequente nas células com funções excretoras. É o processo de eliminação de resíduos celulares para fora da membrana plasmática. O processo de exocitose pode ser também chamado de plasmocitose quando ocorre a eliminação residual do material digerido pelo lisossomo.